Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Precisão Cast. Eu sou o Gladson. Olá, eu sou a Patrícia e juntos, né, nós vamos desenvolver esse projeto que foi criado com muito carinho, que é a Precisão Cast. Vamos lá, então, Gladson, como é que a gente vai começar aqui? Estamos um pouco nervosos, ansiosos. Nosso primeiro episódio é Nosso prim... difícil, é, nós não temos muito jeito com isso, mas vamos lá, vamos vamos começar. lá, é desafio, Eu né? sempre digo, as mulheres gostam de falar mais, então vou deixar a cargo dela explicar o porquê que a gente está com essa ideia do Precisão Cast, nosso podcast aqui da Precisão. Isso. O Precisão Cast, então, ele começou com uma ideia, né, que esse ano, 2025, a gente está completando 20 anos de empresa, que é uma grande história, para nós é um marco muito importante. E aí a gente criou, entre tudo que a gente pensou, todos os projetos que a gente estava desenvolvendo para comemorar os 20 anos, a gente pensou, então, em fazer esse Precisão Cast, né, de modo que a gente possa nos aproximar, né, tanto dos nossos pacientes, do público em geral, dos nossos colaboradores, dos nossos dentistas parceiros. Para quê? O que a gente quer falar no Precisão Cast? A gente quer falar de saúde, Isso. de odontologia, de assuntos relevantes, de algumas curiosidades, contar casos que podem ter acontecido com os nossos colegas durante Já essa temos nossa... alguns colegas Isso, em mente para convidar para participar com a gente, né? a gente Assim, quer trazer tentar se parceiros. aproximar de todos, é uma maneira, eu acho, mais fácil de conseguir abranger todos os colegas, que são muitos, né? Então, o que a gente quer? A gente quer tê-los ao nosso lado, então é uma maneira, eu acho, descontraída e legal da gente tá levando histórias que já aconteceram nesses 20 anos da Precisão. Ah, exatamente. Então a gente vai com certeza trazer aqui alguns convidados. Hoje somos só nós dois, né? Para a gente contar um pouco a história da clínica, compartilhar um pouco, né, a nossa vida nesses 20 anos. E depois vamos trazer aí alguns convidados para a gente conversar bastante sobre assuntos relevantes, Gerais, assuntos não só gerais. odontologia, mas Isso, assuntos que possam despertar a curiosidade dos nossos exato, ouvintes. exato. E mostrar também, né, que a precisão, nesses 20 anos, sempre se preocupou em ajudar o dentista a cuidar do sorriso, né? Do sorriso, da saúde. Então, a gente tem como propósito ajudar o colega dentista a fazer o correto diagnóstico, trazer coisas boas e, com certeza, levar saúde e muitos sorrisos para todo mundo. É isso aí. Bom, seguindo o nosso roteiro aqui, né? A gente tá meio É fácil, amarrado a gente hoje, sabe por onde ir. mas enfim. Então, vamos conversar um pouquinho, Dade. Eu vou te chamar de Dade, né? Desculpa, é o Gladson. Sobre quem somos nós, né? E da onde que veio a precisão, né? Quer começar falando Eu de vou ti? me apresentar, para quem Aham. não me conhece, a gente tem muitos conhecidos na cidade inteira, mas com certeza hoje, né, a gente sempre fala, o número de dentistas cresce exponencialmente, então a gente não consegue ter acesso a todos. Então essa é uma das ideias do podcast, as pessoas nos conhecerem, nos aproximarmos deles, de todos, né, e nos colocarmos à disposição para o que precisarem. Assim como a gente já tem muitos colegas que estão sempre entrando em contato com a gente, alguns ainda talvez não tenham essa liberdade, acham que não tem, mas terão. É só se aproximar que a gente é muito Aberto, acessível, acessível. né? Então, assim, eu sou o Gladson Ribeiro, me formei na UFSC, nos formamos, né? Estamos na mesma universidade, no mesmo período, entramos em 93, nos formamos no final de 97. Eu sou especialista em prótese, especialista em radiologia e especialista em odontologia do trabalho. Então, assim, foram 20, fora os outros cursos que a gente está sempre envolvido, né? Mas o último curso que me despertou muito, assim, que está me consumindo e trazendo bastante interesse é a radiologia. Fiz o curso na UFSC, na URGS, em 2017, 2018, né? Justamente para ajudar a minha colega, minha esposa, né, a fazer a gestão da clínica e ajudar em assuntos que às vezes, como a radiologia abrange muito assunto cada vez mais, né? Principalmente a parte que quando virou do analógico para o digital, a gente sentiu essa necessidade, então eu comecei a fazer parte desse estudo de radiologia, e aí foi onde eu, com muito apoio da Tita, eu fui atrás desse curso, e hoje estou muito feliz com isso. Que bom.
Que bom, fico feliz também. Então, para quem não me conhece, né, seguindo a apresentação, eu sou a Patrícia Ávila Ribeiro, dentista, né? Tita. A Tita, né? Dentista, me formei junto com o Dade, a gente era amigo na faculdade, e depois que a gente se formou, a gente veio para Criciúma, a gente começou vou contar a nossa história, né? A gente começou a trabalhar junto na mesma clínica, e aí depois que a gente virou namorado, e aí a gente percebeu que a gente tinha muita coisa em comum, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional, né? A gente sempre foi muito ligado em fazer uma boa odontologia, eticamente, assertivamente, e sempre muito preocupados em fazer o que é certo. É isso aí. E isso a gente segue firme até hoje, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Todos tentam, a gente tenta não errar, mas como não é uma ciência exata, a gente sempre fala para os pacientes, né? Não é uma ciência exata. Então a gente sempre está propício a um erro. Sim. Certo? Ou não é um erro, ou algum acidente. E a radiologia é uma das áreas da odontologia que nos ajuda a tentar minimizar esses problemas, né? Exatamente. Por isso que é tão importante ter esse contato aí com as clínicas. Então, seguindo a história, né? A gente começou a planejar a nossa vida, a gente montou consultório, a gente foi para um consultório particular, trabalhando como dentista normal, eu digo, né? Quero dizer, dentista que trabalha no consultório, né? Fazendo os procedimentos e tal. E aí surgiu a ideia, surgiu a conversa, né? De que eu gostava muito de diagnóstico. E aí a gente decidiu investir em mim, né? Para fazer a especialização em radiologia. Na época... Hoje em dia o mercado de radiologia é um pouco diferente, que a gente pode ser radiologista e não ter clínica de radiologia, mas na nossa época, 20 e poucos anos atrás, fazer radiologia significava ter clínica. Isso. Né? E aí o Gladson uma visão muito empreendedora, me apoiou, né? E falou, não, vai dar certo, nós vamos montar uma clínica. E assim foi. Eu fiz a especialização. De uma conversa informal, entre amigos. Isso, exato. A gente estava entre amigos e ela falou, eu gostaria, assim, por que não faz? Por que não, né? E daí, E aí fui fazer a especialização. Depois a gente montou a clínica. Para montar a clínica, a gente vendeu um apartamento, a gente vendeu carro. Sempre tem aquela história, né? Que eu andei de Honda Bis 1 ano e pouco, né? Porque a gente investia tudo nessa clínica. E montamos a clínica em 2005. Quando a gente montou a clínica, dia 6 de setembro de 2005. A clínica foi inaugurada. Começamos em 2004, até montar foram lá mais de 9 meses de reforma na casa. Foi o nosso primeiro filho. É verdade, é verdade. E aí a gente reformou toda a casa, montamos a clínica dos nossos sonhos. Na época parecia um projeto bem ambicioso, e foi, na verdade, né? A gente teve bastante coragem. E aí... deu tudo certo, a gente está trabalhando até hoje e nesses 20 anos a gente vem progredindo, estudando, investindo. Passando dificuldades, muita dificuldade financeira, dificuldade de decisões, né? De chegar ao ponto de dizer, fechamos ou não fechamos? Nos primeiros 5 anos. É aquela coisa do empresário, né? Que a gente fala, do empreendedor, todos passaram trabalho. Nada vem assim de uma hora para outra. Então, foi realmente bem complicado os primeiros anos. E depois a gente conseguiu... Depois ali vamos continuar investindo que vai dar certo. Isso mesmo. Então, tudo que a gente ia conquistando na nossa vida, a gente ia investindo na clínica. Isso. Né? Mas um investimento na clínica, eu quero dizer, não só em equipamento, em estrutura física, mas investimento na gente também, no nosso conhecimento, né? No nosso crescimento profissional para que a gente pudesse fazer um melhor trabalho. E aí depois, em 2011, eu acho que a gente digitalizou a clínica. Isso, foi. É importante dizer que desde o começo eu fiz curso de tomografia. Lá em 2005, quando a gente abriu a clínica, não existia ainda tomógrafo Cone-Beam em Criciúma, mas eu já trabalhava lá na Clinimagem. É verdade. Né, no tomógrafo médico. Por alguns anos tu ficou trabalhando ali. Exatamente, né? Com o nosso querido Baito, Maurício Daltoé, que me recebeu super, me apoiou essa ideia de a gente fazer, o Dr. Flávio. E a gente
Então, com tomografia, a gente trabalha realmente, Começou, no mínimo, 20 anos. Tu aproveitou o curso em São Paulo, ela aproveitou o curso que ela fazia de especialização, aí apareceu um curso de tomografia com o Marcelo Cavalcante. Isso, na USP. Faria, não faria? Vamos conversar com o Flávio e o Maurício. Eles, não, as Vamos portas fazer. estão abertas, vamos lá. E aí tu fez o curso e Isso. aí, dali pra frente, Então, muita experiência em... muita experiência em Antes tomografia, mesmo né? da gente abrir a clínica, tu já trabalhava na Clinimagem. É verdade. A Clinimagem abriu um pouquinho antes da gente, eu já comecei a trabalhar com tomografia multi-slice. Né? Então, nossa, foi uma grande escola, aprendi muito de tomografia com eles, né? E aí lá em 2011 foi quando a gente digitalizou a clínica, né? Porque quando a gente abriu em 2005 era tudo analógico, né? A gente abriu de filme, manual. Revelação, na verdade, a gente tinha uma processadora automática, lembra? Mas era o manual, era manual abrir o filme e botar de o líquido, filme. né? Então, a gente sempre teve esse pensamento. Ah, vamos abrir a clínica? Vamos, mas vamos, no mínimo, colocar uma processadora automática. Que na época não tinha em nenhuma clínica em Criciúma. Então, a gente conseguia revelar os filmes, assim, em 3 minutos. A gente tinha essa sede de ser diferente, essa sede de trazer algo mais, né? E essa sede que até hoje existe, né? A gente é agoniado, a gente é inquieto, a gente sempre quer o melhor. Então, aí lá em 2011, a gente digitalizou toda a clínica e depois aí adquirimos o primeiro tomógrafo Conibim. Eu lembro quando eu conversei, cheguei em casa, vamos digitalizar ela. Não, tá Ai, louco, meu Deus, Foi muito engraçado isso. Porque eu não, sempre mas de onde brinco. veio com essa ideia? Não, já tá, já conversei, já tá tudo certo, vamos lá, tal. Na verdade, assim, eu sempre brinco, né, que eu não tenho medo de trabalho, não tenho medo de estudar, de aprender coisas novas. Eu tenho medo de dar grandes passos e não conseguir pagar as coisas, assim, né? Eu sempre falei isso, grandes números, né? E o Dade, ele sempre confiou tanto no meu trabalho como radiologista, que na época ele não era radiologista ainda. Ele disse, não, vamos bancar. O Dade sempre bancou isso, né? Então, a gente faz uma dupla legal, assim. Eu acho que eu sou muito feliz por te ter na minha vida e o sucesso da Precisão é muito da união. Sim. O complemento de nós dois, assim, né? A minha dedicação à radiologia e a tua confiança em mim. Nossa, fico até emocionada. Porque foi tudo muito difícil, né? Foi. Tomar decisões. É difícil até hoje, né? A gente sabe que ter uma empresa, administrar pessoas e tá ali, a gente quer sempre evoluir mais, tá sempre em busca de galgando novos degraus e a gente fica... E assim... A gente começou a passar dificuldade, assim, como é que nós vamos gerir as pessoas? Que não, é uma coisa muito... abdicar muito, assim, ó, do nosso conforto, do conforto dos nossos filhos, das nossas coisas que a gente queria de forma pessoal, em nome da clínica. Isso. Foi muito sacrifício, né? E depois... É por isso que eu sou apaixonado por ela. Ai, lindo! Te amo. Obrigada. A gente... Continuando, né? Vamos voltar aqui, senão... Pra não perde foco. A gente... E eu sempre tive sonho de ser professora, né? Lembra quando eu me formei? Eu não queria vir para Criciúma, eu queria ser professora da UFSC. Eu tinha um sonho, assim, muito fora, né? E... Queria fazer o mestrado lá com ele, logo depois. E na época não deu muito certo e eu acabei voltando para Criciúma. E aí começamos a namorar e tal. E aí, em 2012, abriu odontologia na Unesc. E aí eu pensei, nossa, talvez agora esteja a minha chance de ser professora, que era o meu grande sonho. E aí eu entrei, fiz o processo seletivo, fui super bem recebida pelo Renan, a Fernanda, o pessoal que trabalhava lá desde o começo. E aí entrei na Unesc, comecei a dar aula de patologia e radiologia. E aí precisei fazer o mestrado. E comecei a fazer o mestrado, acho que em 2012 mesmo. Foi, 2012. Isso, o na Bruno tinha um ano. Mandic, não, o Bruno tinha 2, 3, 2009, tinha 2 para 3 anos. Acho que foi até antes, 2011, 12, não, por ali. Acho que foi 12, porque eu terminei o mestrado em 2015. Ah, então foi. Então, aí fiz o mestrado em patologia, que também foi toda uma outra fase bem difícil, porque eu tinha que ir para São Paulo todo mês, para São Paulo não, para Campinas. Para Campinas. Ficava uma semana inteira. Ficava uma semana, deixava os filhos, era aquelas... Sendo mãe, aquele sofrimento, né? Deixa o filho, aquela culpa, aquelas coisas todas. Mas, enfim, conseguimos. Primeiro mês, eu nunca esqueço, que tu ligaste. E aí, vamos fazer ligação de vídeo. Era até no iPad, não era nem no celular, no iPad e tal. As crianças te viram e começaram a chorar. Ai, meu Deus.
Na outra noite tu ligou de novo, choraram. Eu falei, não liga mais. E foi isso que aconteceu. Nunca mais a gente só falava por telefone. E eles nem sabiam, enfim, eram tão pequenos que acabava... O visual acabava atrapalhando. Né? Eles choravam daqui e eu chorava de lá. Mas enfim, ó, sobrevivemos, eu fiz o mestrado, terminei o mestrado em patologia bucal. O mestrado em patologia bucal foi muito importante, porque... Complementa a tua área de diagnóstico demais. Muito. Né? E eu sempre digo que a patologia me transformou numa melhor radiologista, né? Então, assim, deu um upgrade muito grande, assim, dentro do meu conhecimento, dos laudos, do olhar para as imagens de outra forma. Então, foi, assim, um momento muito, muito forte, muito importante dentro da minha carreira pessoal e da história da precisão. Sim. Né? E aí, depois do mestrado, tu começou a fazer a especialização em radiologia, porque eu sentia falta, né, do Gladson estar junto com a gente dentro da radiologia. Tinha muitas decisões a serem tomadas e eu precisava que ele entendesse um pouco melhor a vida de radiologista. As necessidades da clínica, né? Então, foi quando o Gladson fez a radiologia e aí a gente deu outro upgrade na nossa clínica. Que foi a época, não do digital, a gente fala de digitalização, quando começou a entrar a odontologia digital. Isso, as radiografias se tornaram digitais com melhor qualidade. E ali em 2017, 2016, 2017, 2015, a gente começou a ter um boom na parte de... aí sim, a odontologia que a gente fala que é digital, né? A odontologia digital e não a radiologia digital. Que é a chegada do scanner intraoral, a chegada dos planejamentos, que hoje demandam muito trabalho ali na clínica, né? A gente sente muito... Cada ano que passa, a gente vê o crescimento dos profissionais nessa área. Eles estão cada vez se inteirando mais, querendo participar disso. Então, assim, isso ajuda muito, o que a gente fala no tratamento do paciente de maneira geral, né? Como veio ajudar isso? Facilitar a vida do dentista e, consequentemente, do paciente. Em todas as áreas, eu acho que a gente tem a parte digital, a parte agora da odontologia digital envolvida ali. Sim. Seja com scanner, seja com tomógrafo, seja a união dos dois, seja tratamentos que antes não se conseguia fazer. Um exemplo simples disso é uma endodontia que tinha um canal calcificado. Tu não conseguia fazer. Ou tu partia para extração, ou fazia uma cirurgia para tentar manter e tal. E hoje, com o tomógrafo, com o scanner, com um planejamento digital, tu consegue, às vezes, acessar esses canais que eram inacessíveis antigamente. É um exemplo simples e que cada vez se faz mais, cada vez a gente percebe mais isso. Porque antes não se fazia esse tratamento e hoje se consegue fazer. É aquilo que a gente fala, né? Salvando dentes, ajudando a criar sorrisos, a manter a saúde das pessoas e a gente tem um papel fundamental dentro disso, com certeza. E aí essa parte de odontologia digital, de planejamento de cirurgias guiadas e tudo mais, o Gladson que faz, né? Que foi quando fez aí... depois, comprou o software de planejamento. Primeiro a gente comprou o tomógrafo, né, foi dezembro de 17 ali para 18. O primeiro não? Não, o scanner. O scanner, então, sim. Realmente também foi o primeiro que a gente teve em Criciúma. Era uma necessidade, a gente achava que era uma necessidade, mas custou, assim. O primeiro ano foi muito devagar, ninguém fazia, a gente né, não tinha muito conhecimento. Hoje a gente já vê que o negócio é diferente. Hoje tem que ter, né? Os profissionais usam muito. E aí eu comecei desde aquela época, eu comecei a fazer o curso de cirurgia guiada, comecei a fazer casos de cirurgia guiada para mim. Aí fui em Curitiba fazer um curso com um colega nosso. Até a época da pandemia a gente fez no apartamento dele, não esqueça, eram só 4 colegas. Era um de Curitiba, um daqui, outro acho que veio de São Paulo, éramos em 4. E aí despertou mesmo, assim, agora vai. E aí a gente está até hoje fazendo, hoje cada vez mais, cada vez se pede mais, cada vez quem trabalha com isso vê o benefício que isso faz, traz, né? que ajuda que isso venha. Então, essa tá tendo uma disseminação disso, é bem legal. Isso é bem legal ver que as pessoas estão querendo evoluir junto. E nesse tempo todo, o Gladson se dedicando a isso, né, a odontologia digital, eu fazendo laudo de tomografia, sempre muito ainda dando aula na Unesc, onde eu dei aula durante 12 anos, né, depois eu fiz doutorado, né, eu comecei doutorado em 2018, aí peguei ali 19, peguei um pouco a pandemia, terminei... Eu acabei a radiologia na URGS, tu começou o doutorado. Aí eu comecei o doutorado na URGS de radiologia, terminei em 2022...
E nesse período todo, me dedicando muito à tomografia, muito a laudo de tomografia, né? E aí eu sentia necessidade, assim, porque a gente sabia que já tinha sido lançado no mercado tomógrafos de alta resolução, e a gente não tinha tomógrafo de alta resolução na precisão. E que era outro passo grande, né? Outro upgrade, assim, para dar para a clínica, né? Porque a gente sabe que as imagens obtidas no tomógrafo de alta resolução é outra vida, é outro nível de diagnóstico, abre um leque de possibilidades a mais, né, para continuarmos salvando dentes, para continuarmos ajudando a formar sorrisos, né? Então, eu falei pro Gladson, eu quero um tomógrafo de alta resolução. Ele disse, não, tu tá louca, não dá, né? Dessa vez mudou um pouco, né? Porque é tudo, o investimento tudo muito alto, né? E eu falei, não, eu acho que a gente tá na hora da gente investir nesse tomógrafo e tal. E a gente sempre foi assim, né? A gente não gosta de encarar algum desafio mais ou menos. A gente sempre quer o melhor, a gente sempre quer o que é considerado melhor no mercado e a gente investe. A gente se aperta, né? Sempre. A gente sempre se aperta, mas a gente comprou, daí a gente comprou o Morita, aí o X800, né? Que é considerado, ou foi considerado durante muito tempo, ainda é, eu acho. Ainda é considerado. Um dos melhores tomógrafos do mundo. Se não o melhor. Se não o melhor. Como a gente acompanha bem isso, a gente vê que tem bons tomógrafos realmente de alta resolução. Mas o Morita ainda, em alguns aspectos, ele ainda continua sendo... Ele ainda é superior. Então, a gente adquiriu o Morita em 2021, isso. Né? Logo depois da pandemia. E assim, outra vida, né? Outra vida, outras possibilidades de diagnóstico, especialmente casos de endodontia, casos de pesquisa de fratura. Então, assim, realmente é diferente. Às vezes a gente só tem o Morita na unidade de Criciúma e, por vezes, algum paciente faz uma tomografia nas outras unidades que tem tomógrafos não de alta resolução, Aproveitando, né? Já que está falando de unidades, a gente não comentou isso. A gente não comentou. Para quem não sabe, nós temos 4 unidades, né? Tem a Precisão aqui no centro de Criciúma, que foi a nossa primeira unidade. Pois em 2013, nós inauguramos uma em Sara, bem no centro de Sara também. 2020, começo de 2020, nós iríamos abrir nosso planejamento, né? A gente comprou o equipamento para abrir. No começo de 2020 veio a pandemia, tivemos que adiar, só conseguimos inaugurar no final de 2020 devido a isso. Então inaugurar abrimos a nossa terceira unidade, que foi no Rio Maina. Então foi Criciúma 2005 e Sara 2013, Rio Maina 2020. E agora, o final de dezembro de 2024, a gente inaugurou a nossa 4ª unidade aqui no Giasse Santa Bárbara. Isso. Então, assim, só voltando, né, o tomógrafo de alta resolução, às vezes algum paciente ou algum caso específico faz em algum outro tomógrafo e a gente fica o diagnóstico ainda não conclusivo, alguma coisa assim, e a gente fala, não, vem na unidade do centro e vamos fazer no Morita. Isso. E realmente, aí quando ele vem fazer no Morita, a gente consegue fazer o diagnóstico com segurança, né? Então, isso é realmente muito, muito importante. Com certeza fez muita diferença na nossa... um outro salto, né? Salto, exatamente. Um salto de qualidade de diagnóstico. Né? Não que antes não tivesse qualidade, mas é que agora a gente consegue, muitas vezes, diagnosticar coisas que antes não eram diagnosticadas. Né? Consegue ver isso, consegue ver com mais clareza. Porque antes era, às vezes, uma dúvida, ficava naquela suspeita. Né? A gente consegue hoje, na grande maioria dos casos, com certeza tem alguma coisa aqui. Exatamente. E aí, depois que a gente terminei o doutorado e tudo, né? E, de novo, falando que nós somos inquietos, somos agoniados, eu comecei a estudar gestão, né? Porque a gente sempre foi, assim, empresário. Dentista, não empresário. Não, na verdade, sim. A gente era dentista. A gente era empresário, mas não sabia, né? A gente sempre foi só dentista. Eu sempre disse, eu gosto de fazer meu laudo. Deixa eu ficar quietinha aqui na minha sala escura. Não quero fazer mais nada. Mas a gente sabe, a clínica foi crescendo, as unidades foram sendo formadas, a equipe foi aumentando e a gente sentiu necessidade realmente de começar a estudar outras coisas. Né? E aí eu fiz um curso de 10 meses de gestão, aí eu fiz a gente fez a mentoria do Marcelo Henrique,
que é agora o nosso mentor, já é o 2º ano que está com a gente, e também Tem nos ajudado demais. um grande idealizador também Do do podcast. do Precisão Nos Cast, meteu né? nessa agora. Aí. Então, que também foi outro upgrade na clínica. Foi. Né? Então, a nossa história é dividida em vários passos, assim, desde novas unidades, cursos, a compra de aquisição de equipamentos diferenciados e também a gente se unir a pessoas que nos levam a outro nível. Isso aí. Né? Isso, meu Deus, então assim, e a gente estudar e a gente acreditar em pessoas que acreditam na gente. Porque que nos empurram, né? Que nos empurram. A gente sempre fala, não pode ficar agarrado em pessoas que te põem para baixo. Tem que estar sempre... A gente fez a palestra do Marcelo, a primeira, e aí no final tem ali ele cutuca a gente. Um dia de janeiro. É. Ela falou, hoje não vamos para a praia. Marquei um curso do... Uma palestra. O Marcelo Henrique, tá lá na SIC. Tá, vamos lá ver. Era uma terça-feira. Uhum. E de lá, nós... Puf. E aí a gente ficou assim, vamos pagar para ver? Vamos pagar para ver? Porque assim, talvez a gente precise que alguém de fora venha olhar para o nosso trabalho, para nossa empresa e dizer, tá certo? Se tiver errado, vamos corrigir. Se tiver errado, vamos certo, corrigir. Isso aí, continue. Ou, no mínimo, vai nos validar aquilo que a gente já faz. Vamos pagar para ver? Será que... Vamos pagar para ver? Vamos. Aí fomos, mais um upgrade, entendeu? Então, assim, de novo, é investimento de dinheiro, é investimento de estudo, é investimento de tempo. A nossa clínica, né, essa história da precisão vai muito além da radiologia propriamente dita, né? Só da radiologia, só de uma imagem. Né? Então, a gente procura que a nossa clínica seja melhor, seja maior. Não digo em números, eu digo em qualidade de diagnóstico, qualidade de atendimento. Nós nos esforçamos muito para que os nossos funcionários consigam entender esse sentimento que a gente tem, de modo que eles possam passar isso tudo para os pacientes. E, consequentemente, para os dentistas. Né? Então, é uma cadeia, né, de atendimento, é uma cadeia de coisas boas, assim. A gente sempre tenta. Erros acontecem? Acontecem. Nós lidamos com pessoas, a gente tenta minimizar ao máximo. A gente batalha, né, para criar processos, fazer as coisas direitinho, fazer os treinamentos. E, eventualmente, alguma coisa acontece. Mas a gente sempre busca acertar. A gente sabe o que tem que fazer para acertar. Pelo menos a gente sabe o caminho. É isso que o Marcelo fez com a gente, né? Vamos fazer processo. Tudo é processo. E a gente está instituindo isso na clínica. Nem tudo sai como a gente quer, infelizmente. Mas assim, uma coisa é certa. A gente sempre busca o melhor para o cliente. Né? A gente fala cliente, não é só o dentista. É o paciente que vai ali. Porque quando ele vai ali, ele está em busca de alguma coisa. Não é? E essa ele está precisando de melhorar alguma coisa, ou está com algum problema, ou às vezes só vai fazer um check-up, mas a gente tem que passar essa confiança para ele, né? Um bom tratamento, um bom atendimento, um bom diagnóstico, e o dentista valorizar isso, né? A gente faz tudo por eles, né? E eles tendem a gente recebe muito apoio dos colegas, com certeza. E assim, é legal a gente ter esse podcast aqui também para abrir isso, né? Que você, colega dentista, talvez possa, através desse canal agora que a gente está criando, que é o Precisão Cast, que você possa se aproximar da gente, possa nos conhecer melhor, né? Tanto nós pessoalmente, quanto a nossa clínica. Né? Então, acompanhe a gente aqui, acompanhe a gente nas nossas redes sociais e confie no nosso trabalho, porque a gente sempre vai tentar fazer o melhor. Essa é a ideia da precisão desde o começo. Nunca mudou e nunca vai mudar. A gente sempre vai tentar o melhor. Desde o melhor de equipamento, de tecnologia, mas fundamentalmente o melhor tratamento à pessoa, ao ser humano, ao paciente que está ali vindo procurar o nosso atendimento. Então, isso... É sempre bom relembrar e reforçar aqui que o nosso compromisso é atender bem e fornecer o melhor diagnóstico. Que é o que a gente sempre passa isso para os nossos colaboradores, né? Se coloque no lugar de uma pessoa que chega aqui para fazer um exame. Ele tem que tratar bem, tem que fazer a coisa direito, tem que
né? Dá o carinho que ele precisa, porque as pessoas cada vez mais estão precisando, eu acho, de uma proximidade, de um aconchego. Então, isso é muito importante. Então, isso a gente tenta passar sempre para eles, né? Isso eu acho legal, assim. A gente consegue passar, às vezes, tá na clínica vendo, eles tentam, todo o tempo que a gente vê, eles estão tentando lidar bem, fazer um... Quer ver o atendimento pediátrico, né? Nossa, quando vem os pequenos pacientes, é, assim, bem desafiador. Algumas crianças conseguem fazer os exames tranquilamente, outras crianças um pouco menores ficam um pouco mais receosas, um pouco mais difícil, faz claro. Parte, né? Faz parte. Então, a gente tem, assim, grandes projetos. Aquele equipamento gigante, o que eu vou fazer aqui, né? Vou entrar numa máquina. É verdade. Então, a gente tem aí grandes projetos, e já dando um spoiler aqui, a gente tem algumas coisas ainda no forno, em comemoração aos 20 anos. A gente tem algumas coisas para lançar ainda. Se tudo der certo, vamos lançar ainda agora setembro, outubro, né? Estamos finalizando algumas coisas, especialmente para os pacientes pequenos, para criança. Então, fica aí já uma expectativa, né, do que a gente faz, do que a gente vai fazer. De novo, somos inquietos, a gente sempre quer melhorar, a gente sempre quer inventar alguma coisa diferente, a gente sempre quer trazer algo que melhore o atendimento, o acolhimento, mas sempre sem deixar de fazer o melhor diagnóstico, que é o que o dentista precisa. Vamos ver o nosso roteiro aqui. Ixi, a gente já não fugiu do roteiro, né? Mas eu lembrei de uma coisa que é importante, que a gente acabou não falando. Tu falou, tu fez um mestrado, né, em patologia em Campinas. E quando ela começou o mestrado, claro, junto com o aprendizado, ela foi sentindo a necessidade, né, ela conseguiu visualizar, pô, precisamos de um... A gente poderia montar um serviço de diagnóstico de histopatológico na clínica. Daí a gente começou a avaliar, a estudar. Ela tinha 2 colegas que hoje fazem os laudos com a gente ali, né? Que são de Florianópolis, que fizeram doutorado em tempo integral lá na São Leopoldo. Elas são espetaculares. Patologistas, né? E a gente abriu esse novo serviço muito discreto, foi indo, a gente foi vendo, e agora que a gente começou mesmo, vamos divulgar porque funciona muito bem. Os colegas que acabam enviando esses exames histopatológicos, a gente está recebendo um feedback muito legal, né? É verdade. Então, assim, é um serviço diferenciado, porque a gente sempre fala, uma coisa às vezes é um médico, claro... Não diminuindo o patologista médico, de forma alguma. Mas é que às vezes foge da alçada dele aquilo ali, né? Não é bem a área de concentração dele, né? Então, assim como... por que não a gente tem um patologista? A gente tem um laboratório médico, a gente tem uma parceria, né? Que faz as lâminas pra gente, a gente envia essas lâminas para Florianópolis, e as patologistas acabam fazendo um laudo bem detalhado, e é bem interessante. É um serviço bem realmente diferenciado. Assim. Que bom que tu lembrou disso, realmente. Nós temos a doutora Alessandra e a doutora Carol lá de Floripa, que nos ajudam muito, elas são muito capacitadas. Então, assim, o dentista... Antes isso era muito longe, né? Nossa, eu vou mandar o meu fragmento de biópsia, porque o dentista faz biópsia no consultório. Pra onde que eu vou mandar? Fica perdido. Fica perdido. Aí, às vezes, manda para um laboratório médico, não recebe aquela resposta que talvez seja conclusiva, né? Para o caso clínico, né? Então, essa rede, esse processo todo, né? Desde o diagnóstico clínico, análise clínica, a execução do procedimento de biópsia e depois o exame histopatológico, laudo histopatológico, feito por dentistas, realmente faz muita diferença. Então, nós temos esse serviço na clínica já há alguns anos, né? Também, como tu comentou, né? Um pouco tímido, mas agora a gente vai divulgar mais, que eu acho que é uma coisa que realmente a gente precisa, né? E hoje em dia o dentista está diferente, né? A odontologia vem mudando muito, né? Antigamente, dentista cuidava de dente. Nunca foi só isso, obviamente, mas existia uma cultura, né? Muito disso. E hoje não, o dentista é geral, olha toda a boca, a gente cuida de todo o sistema estomatognático, a gente cuida de tudo. Então, qualquer lesão, qualquer problema que o paciente tiver, né? Deve ser biopsiado. E aí o dentista hoje tem, né, essa possibilidade de encaminhar o material
recolhido numa biópsia para precisão, para que a gente faça o laudo histopatológico para conseguir fechar o diagnóstico clínico do dentista. Como é que ele pode fazer isso? Acho que só entrando em contato, né? A gente fornece os frascos de formol, prévio à cirurgia, já entra em contato, a gente envia um formulário, né? Dá para preencher isso também online hoje, mas Sim. quem gosta de preencher, dá para preencher à mão. E a gente envia tudo isso para nossas patologistas lá. E a gente tenta ajudar dessa maneira também. Isso. A gente consegue fechar bem o círculo de diagnóstico, né? Que era uma área que estava realmente... A gente sentiu necessidade disso. Que aí tem as informações clínicas que o dentista tem, as informações radiográficas que nós podemos dar, de imagens, os exames complementares, e faltava o último. Né? Fechar. Para fechar. Então, a Precisão optou, né? E eu sendo patologista e tendo estudado e aberto a minha cabeça mais para essa área, a gente teve essa ideia de prestar esse serviço para a comunidade odontológica aqui de Criciúma e região. É isso aí. Bom, então, aqui, agora passamos aqui mais para o que vem por aí, né? O que vem por aí, então, o que a gente está inventando, né? A gente, comemorando os 20 anos, a gente pensou em várias coisas, né? Nesse ano, em comemoração aos 20 anos. Alguns, a gente sonhamos muito alto e agora já baixamos um pouco o nosso plano. Mas um dos principais era realmente lançar esse Precisão Cast, né? O primeiro episódio, nós dois, para que a gente contasse um pouco a história, para que o dentista possa nos conhecer um pouco melhor. Como tu falou também, tem muitos novos dentistas, né? Até mesmo os mais experientes, né? Às vezes não conhecem a nossa formação, não conhecem um pouco a história da precisão, né? Então, a ideia era essa. E, a partir dos próximos episódios, nós vamos ter convidados, né? Então, aí a gente tem aí uma lista de alguns colegas que são parceiros desde o começo, parceiros que fizeram parte desses 20 anos da precisão, né? Então, aí a ideia é trazer conteúdo de odontologia, conteúdo de casos inusitados, histórias que podem ter acontecido, não necessariamente de radiologia, mas de uma forma geral, né? De modo que a precisão possa continuar contribuindo para a formação de sorrisos, né? Tanto fazendo o nosso serviço que a gente faz no dia a dia, como também fornecendo conhecimento. É isso aí. Né? E nós não somos donos de todo o conhecimento, estamos longe disso. E aí nós vamos chamar especialistas de algumas áreas para trocar a experiência. É isso aí, passar todo o conhecimento deles para a gente, né? Exatamente. E temos muitos colegas em Criciúma que têm essa capacidade de passar isso para a gente. Então, a gente começou a mapear, meu Deus, vai faltar episódio para tanta gente, tem muita gente para gente convidar. E tem muita gente boa. Tem muita gente boa, com muito conhecimento. Então, eu acho que aqui pode ser um canal muito legal para os colegas virem. Até para trazer novidades de todas as áreas, né? Exato. Até para nossa própria atualização. Com certeza. Né? Então essa é a ideia. Acho que vai ser bem legal. Bem interessante. Então, além do Precisão Cast, os novos episódios com convidados, nós temos aí uma surpresa para setembro, que eu comentei antes, que é o spoiler ali, especialmente para os pequenos pacientes, né? Acho que vai ser bem temos aí também um evento programado para outubro, né? Em comemoração também aos 20 anos, mas a gente ainda está finalizando aí algumas coisas. A data, o local, o que realmente a gente vai fazer. A gente já sabe o que vai fazer, mas tem que fechar algumas coisas. Então, a gente está só esperando finalizar esses detalhes para começar a divulgar. Convidá-los para participar junto com a gente. Convidá-los. Bom, então acho que já podemos passar para o encerramento. Dade, o que tu acha? Faltou alguma coisa para falar? Acho que para o primeiro episódio era a nossa apresentação, acho que foi bem legal. Acho que deu para passar um pouco da nossa história, né? Um pouco do nosso caminho aí, longo caminho, já são 27 anos de formado. 27 anos de formado, Bastante tempo, 20 anos de clínica, né? Isso. Então, com certeza, aqueles que ainda não nos conheciam assim tão profundamente, a gente tem essa possibilidade de nos conhecer. E assim, a gente sempre fala, a gente se coloca à disposição para o que precisar, sempre. Liguem para a gente é muito acessível. A gente adora poder estar contribuindo, né? Não tem hora, não tem
ligou, a gente está conversando. Assim, eu acho que essa parte dessa relação, eu acho que é muito importante na nossa área. A gente não ficar reclusa dentro do nosso consultório. Eu acho que essa parte de trocar ideias e trocar informações é muito legal. É isso aí. Eu como laudadora, né? Nesses 20 anos, laudadora de exames 2D ou 3D, eu batalho muito por isso de fazer com que a comunicação entre o dentista e o radiologista seja cada vez maior. E a distância entre o dentista e o radiologista seja cada vez menor, né? Porque nós precisamos de informações clínicas, nós precisamos de informações, de detalhes do atendimento do paciente, para que a gente, com as imagens, para que a gente, com o exame complementar, possa ajudar no diagnóstico. Então, você, dentista, por favor, né, conte conosco, saiba que nós da Precisão estamos sempre dispostos a receber os seus pacientes, receber as suas dúvidas, as suas sugestões, as suas dificuldades em alguns diagnósticos, para que a gente possa, né? Eu acho que com essa troca de informações, todo mundo ganha, né? O dentista, o paciente, e nós ficamos muito felizes em poder contribuir com um diagnóstico mais preciso, né, e assertivo, para que você, dentista, possa fazer o correto tratamento do seu paciente. E assim, se tiver alguma ideia de tema, de assunto, de alguma curiosidade, queira compartilhar com a gente, eu acho que isso é bem legal. A gente vai abrir as portas da Precisão. Sim. Tem o nosso canal via Instagram, que é @Precisão Radiologia Odontológica, né? Isso. Pro próprio dentista, a gente tem um canal de comunicação direto, que é o WhatsApp. Depois eu vou ter que passar, porque de cabeça a gente acaba não tem lembrando problema. Mais, mas seria bem interessante ter até sugestões para isso. A gente está bem disposto a acatá-las. É verdade. Bom, eu acho que é isso, então. Vamos encerrar o primeiro episódio do Precisão Cast. Conseguimos fazer, né? Estávamos bem nervosos e ansiosos. Não é muito a nossa área, mas estamos aqui. Mas a gente... Estava bem acompanhado, foi bem tranquilo. A gente se desafia, a gente gosta de desafio, a gente, de novo, somos inquietos, somos agoniados e a gente faz o que tem que fazer pela nossa empresa. É isso aí. Né? A gente vende casa, a gente vende apartamento, vende carro, e a gente vem aqui fazer um podcast, né? Para que a nossa clínica possa continuar crescendo, para que a nossa clínica possa ajudar você, dentista, a continuar criando sorrisos nos seus pacientes. Gente, sim, eu acho que é isso, Dade. Por hoje. Então, encerramento perfeito, não tem mais o que colocar. Muito obrigado pela parceria. Valeu, muito bom. Obrigada. Até a próxima. Até. Gente, obrigada então. Terminamos aqui o nosso primeiro episódio do Precisão Cast. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço, até a próxima.